Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo em outros horários. Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. Hoje a gente vai falar um pouco sobre trabalho e rotina em casal. Por quê? Porque somos um casal. E não é tão fácil separar as coisas como o povo fala. Aliás, eu acho que a gente nem separa, né? As questões, Porrada assim. come em casa, porrada come no escritório. É que assim, minha visão, já vou começar falando. Porque assim, minha visão, a gente vive do trabalho. Quem empreende não consegue fazer essa separação. Estou lá, CLT, eu bato ponto, beleza, comecei o trabalho. Acabou, né? Desliga. É, Desliga o botão. Saí, desliguei o botão porque o negócio não é meu, apesar de que, quando eu trabalhava CLT, e foi por muito tempo assim, eu sempre pensei, tinha um pensamento diferente. Então eu ia trabalhar e quando eu saía de lá eu já pensava o que eu vou fazer amanhã, o que é melhor para a empresa, o que é melhor para a rotina de trabalho. Então eu já tinha esse pensamento, mas não era uma responsabilidade minha, sozinha, né? Hoje não tem essa. Então a gente vai para casa e vai pensando no que vai fazer no dia seguinte, o que a gente pode fazer amanhã, o que a gente pode fazer depois e sucessivamente. Acho que essa é a palavra-chave que você colocou aí, que é responsabilidade, né? É que assim, quando você, sei lá, por exemplo, é SLT e tal, você tá ali, você trabalha naquele horário e você desliga, e por mais que você pense em algumas coisas relacionadas ao trabalho quando você chega em casa e tudo mais, ou até você faça uma hora extra, qualquer coisa, geralmente você não tem aquela responsabilidade ligada diretamente ao seu negócio, quando o negócio é seu. Então, assim, é o que eu vejo, é o que eu acredito, é que o fato da gente empreender e principalmente trabalhar no digital acaba ocasionando esse tipo de problema, porque o digital ele tem muito disso, de você não desligar em momento algum, porque de noite você tá recebendo mensagem no direct No e WhatsApp, tal, no WhatsApp, Facebook, e aí você tá respondendo, tirando comentário no dúvida. YouTube. E você tem que postar stories, porque tu não vai chegar em casa depois das 6 e parar de fazer stories, por exemplo. Não, você tem que continuar fazendo. Então tem todo esse tipo de problema. O que eu penso assim, porque assim, as pessoas perguntam, mas você tem que tirar, muito fala-se, né? Você precisa tirar um tempo para você não pode ficar o dia inteiro no celular, e é fácil ter um e-commerce porque trabalha online, mas não é tão simples assim. Então, quando a gente fala de com casal trabalhando no mesmo lugar, é 24 horas junto real. Então, quando você chega em casa, é o momento família, porque ainda a gente tem um bebê e tem um cachorro, que faz toda a diferença quando a gente chega em casa. E chega depois no escritório no dia seguinte, é o dia inteiro junto de novo. Então, empreender junto não é uma coisa simples. Então, se você às vezes não está preparado nem para um relacionamento amoroso, vamos dizer assim, imagina um relacionamento 24 horas. Então, você tem que saber separar as rotinas. Mas separar as rotinas é diferente de você não pensar no negócio. Então, por exemplo, a gente está em casa e o Valentim fica doente. Não tem como fazer essa separação. Ele ficou doente, o foco vai ser... Os pais entram em ação e o empreendedor fica pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque o tempo que a gente está aqui, a gente acaba vira uma culpa eterna, né? Então, eu deveria estar trabalhando, mas eu preciso estar com meu filho e aquilo vira uma confusão. Então, a gente tem que saber literalmente quais são os papéis de cada horário, né? E falo mais, eu acho que o ponto da gente ter tido o Valentim ainda melhorou bastante essa coisa da nossa rotina. Porque antes a gente já trabalhava junto em outra empresa. E assim... Não tinha limite, né? Não tinha parada. Não tinha limite. Eu trabalhei até o dia 30 de agosto de 2020 e o Valentim nasceu dia 31 de agosto. Mas e aí, né? Porque o que eu pensava? A gente precisa fazer o melhor para a empresa todo tempo. Então, a gente já não conseguia separar. Eu não trabalhava nas mídias sociais da empresa, mas trabalhava no responsivo com o atendimento ao cliente. Então, eu falei para ele, a gente vai para o hospital e você leva o notebook. Então, a gente não sabia como seria com um filho, a gente não tinha ideia do que seria. Mas eu falei, a gente não pode abandonar o barco, porque, e aí? Sai os dois que faziam parte do negócio, e aí?
Então, a gente tinha pessoas abaixo da gente responsáveis, que a gente tinha conseguido treinar, mas a gente precisava dar andamento nas coisas que a gente fazia nos bastidores. Então, era uma responsabilidade agora de pais e continuava sendo casal e, mesmo assim, tinha essa questão de trabalhar junto. Até essa questão do Valentim, por exemplo, hoje que a gente tem o e-commerce, a gente não deixou nenhum pedido atrasar, nenhum dia desses, inclusive que o Valentim ficou doente, né? Porque, graças a Deus, não foi nada muito sério. Então, foi um Covid, mas não foi um Covid pesado, né? Graças exatamente. a Deus. Então a gente conseguiu meio que, vou lá, separo o pedido rapidinho e já posto na Cangu, né? No ponto lá da Cangu, e volta para casa. E continua com ele. E traz ele, entendeu? Então a gente ficou nessa administração ali de... Só que assim, a gente deixa de fazer outras coisas. A gente... como a gente se fosse... paga o fogo só. Exatamente. É como se fosse assim... Qual é a prioridade máxima? Enviar o pedido hoje, porque a gente tem que enviar o pedido do cliente. O que pode ficar em segundo plano? Um monte de coisa que também é muito importante. Por exemplo, a parte de marketing da empresa, fazer vídeos, stories, posts, exatamente. Tudo isso ou a gente faz de casa, enquanto a gente consegue fazer, ou a gente O que posterga. A gente consegue deixar agendado, a gente deixa, mas tem coisa que não dá. Então, assim, pra mim, qual é o meu ver como essa parte de mãe e mulher? Para quem é mãe, a administração da culpa é o tempo todo, porque a primeira coisa, assim, foi muito difícil para mim, foi entender, meu Deus, agora eu vou deixar o meu filho de lado dentro de uma escola durante o período integral para trabalhar. Muitas mães fazem isso desde os 4 meses, e eu não consegui enxergar que eu tava fazendo isso depois de 1 ano, que eu consegui ficar 1 ano inteiro completo com ele. Então eu fiz toda a introdução alimentar, tudo aquilo que eu queria fazer, eu já fazia. Só que é uma administração de culpa. Do outro lado do casamento, para quem acha assim, nossa, mas vocês passam o dia inteiro junto, não enjoa, tal, como que funciona isso? É esquisito falar, mas eu consigo separar na minha cabeça as pessoas que estão comigo na mesma pessoa. Então, quando a gente tá aqui no escritório, por exemplo, é meu parceiro de trabalho. Eu não consigo ver, é o marido, é o marido, é o marido. Quando a gente tá em casa, é o marido, é o pai do Theo, do cachorro, né? E Sim. eu consigo separar isso. Agora, fácil não é. Porque a gente, por exemplo, se tiver um desentendimento de opiniões dentro da loja, a gente não pode levar isso para dentro de casa. Uma coisa é a gente pensar, eu acho que a gente tem que fazer essa garrafinha branca. Não, eu acho que tem que ser preta. Por que você acha que tem que ser preta? Se virar uma guerra, o que geralmente não vira, mas se virar uma guerra... geralmente a gente consegue achar um meio termo ali. E... Eu sou a Rússia. Com certeza. Nesse relacionamento, com certeza você é o Putin. Eu sou o Zelensky. Mas... geralmente a gente consegue chegar a um meio termo. A gente consegue... Quando a gente esbarra num problema assim, a gente procura... Ou a gente abandona o negócio e fala, não, isso não vai enfiar dentro do que a gente tá fazendo, porque não vai dar certo, porque se um não concordar, a ideia não vai pra frente. Ou a gente fala qual é a ideia melhor e se a ideia for aquela ideia melhor, o que pode ser complementada. Então, eu acho que isso que vai funcionando. Dando um exemplo aqui agora... Não, vamos abrir aqui. A gente tem a ideia de criar a loja de roupas, né? Sim. De roupas, de acessórios e tudo mais. E aí eu tenho na minha cabeça que a melhor estratégia é fazer tipo um dropshipping, que é uma terceirização de tudo. A Isadora já acha que é melhor internalizar tudo. Própria. Isso, de deixar tudo dentro de casa. Porque mas aí envolve outros custos, por exemplo, estoque, investimento em maquinário, espaço, coisas que a gente não tem, pessoas. E no meu caso, eu acho que é melhor terceirizar tudo. Só que assim, a gente sabe analisar os prós e os contras de cada decisão. A parte do dropshipping tem os prós em relação a isso. Já a parte de... Essa parte do dropshipping, apesar de ter esses prós, ela tem outros contras. O negócio não tá na sua mão, você não tem o controle de nada. Se o cara que faz dropshipping atrasa, você fica refém dele, você tem que procurar outro, enfim. Então, assim, são algumas coisas
para dar exemplificar aqui da melhor forma possível. Isso. E aí o projeto tá esbarrado, tá pausado. Tá pausado porque a gente não teve tempo. A gente tá em outros projetos que são prioridade e esse aí porque tá quem não pausado. sabe, na verdade, é o seguinte. Parece uma coisa vislumbrar muito legal, né? Vocês ouvem o podcast, tem o canal no YouTube, tem 2 canais dentro do Instagram, além do dele pessoal, por exemplo. TikTok. Tem 2 canais dentro do TikTok. Aí a gente tem que administrar a loja, tem que atender os clientes, tem que tirar as dúvidas, tem os cursos que a gente grava, aí tem que editar, tem que fazer os posts, e tudo isso é só nós 2 que fazemos hoje em dia. É uma equipe multitarefa de 20 pessoas? A única coisa que a gente conseguiu viabilizar foi o PI Produções para fazer as gravações, essa parte de podcast, porque a gente não sabe fazer também, porque se bem provavelmente nós soubéssemos, isso também seria parte da nossa responsabilidade. Então, uma coisa bem pontual, assim, de enxugar o máximo para conseguir viabilizar o conteúdo, para ele chegar em mais lugares, em mais canais, e às vezes a gente vê, mas a gente segue, por exemplo, diversos canais que a gente admira. Um deles é o Primo Rico, lá, e a gente vê o Thiago Nigro crescendo e fazendo múltiplos canais de criação de conteúdo. Basicamente, a gente fala, a gente também tem que estar nesses lugares, porque a internet disputa a atenção das pessoas, e não quem é mais rico ou quem é o negócio, qual é o negócio maior. Então, quando a gente une forças desse estado em casal, eu acho que isso funcionou melhor. E uma pergunta que eu sempre tenho de uma seguidora ou outra, foi até perguntas da minha psicóloga quando eu estava fazendo terapia, e aí, como que vocês fazem no casamento? Como que funciona isso? Eu arrisco a dizer, da minha parte, que a gente tem uma conexão muito grande de trabalho. Então, quando a gente se conheceu lá atrás, em 2017... A gente falava demais. Foi primeiro encontro. E a gente falava do que a gente trabalhava. Era porque eu trabalho disso, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz outro. Então ele fala, eu já tive loja não sei aonde, já tive... E eu trabalhava... Não, eu trabalho no escritório, faço isso, faço aquilo. E a gente o tempo todo falando de trabalho. Poucas coisas a gente chegou a falar de relacionamentos que nós tivemos. Teve, deu certo, não deu, foi isso aqui e tal. Mas então, eu continuo trabalhando. Então, desde sempre, o valor de trabalho a gente se conectou. Então, isso, pra mim, no meu ver, assim, isso foi uma coisa que foi o maior match que a gente já teve. Que se fosse o vagabundo, certamente você não estaria aqui. Então, a gente tem com certeza esse valor de trabalho muito alto, muito forte. A gente não trabalhava junto nessa época, mas mesmo assim, um opinava e tentava ajudar no trabalho do outro, sempre foi assim. E aí, de tanto ela ajudar no meu trabalho, acabei virando foi funcionária. recrutada. E aí começou a trabalhar comigo. Então, assim, acho que essa parte de casamento e trabalho, você tem que desvencilhar o máximo que você puder para você poder ter uma vida social ali importante também. Só que não tem como você desvencilhar 100%. O trabalho, ele tá intrínseco, no nosso caso, então, que trabalhamos juntos, mais ainda, e a gente vai tentando fazer da melhor maneira possível que não haja nenhum tipo de quebra nessa rotina, né? O principal, assim, que eu até vejo é que é o seguinte, eu sempre falo, tudo que a gente vai fazer é sobre pessoas. Então, você não faz um podcast para um robô ouvir. Você faz para outras pessoas se identificarem com aquela história, com aquilo que você está vivendo, com aquele conteúdo que você está passando. Você não faz um curso para a pessoa emagrecer, por exemplo. Eu não faço lá o low carb na prática para a pessoa simplesmente ela ir lá assistir. Não. É sobre ela, é sobre o comportamento, é sobre a história de vida dela. Tem um porquê. Então, tudo que a gente faz é relacionado a pessoas. E trabalhar junto também. Então, se você tem o próprio negócio, é mais ainda sobre pessoas. Porque você não vai conseguir separar, muitas das vezes, a pessoa que você é no trabalho da pessoa que você é em casa. E quando a gente tinha muitos funcionários, eu gostava bastante de ouvir. Aqui eu sou acolhida. Aqui vocês me escutam. E por quê? Porque era ali o que eu sempre pensei nos lugares que eu trabalhava. Gente, eu tô morrendo de problemas aqui. Todo mundo vai ter problema.
Só que tem alguns problemas pontuais nas nossas vidas que às vezes tira a gente totalmente do eixo. E quando tira a gente totalmente do eixo, a gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue comer direito, a gente não tem uma boa saúde por causa daquele problema. E aí você tem o trabalho que você vai cumprir de tabela sem um mínimo de produtividade e o seu chefe não te escuta. Você não tem um líder que vai chegar em você e falar assim, vem cá, que eu vou entender como que a gente como empresa pode te ajudar. É um mínimo de humanização. E dentro do casamento é igual. Então a gente nunca vai conseguir separar extremamente a figura dos sócios da figura do casal, da figura dos pais. Não, pelo contrário. Nós somos a figura dos sócios que tem que refletir para o nosso filho, por exemplo, como que ele vai trabalhar, né? Então ele vai trabalhar com honestidade, ele tem que ter compromisso, ele tem que honrar aquele trabalho que ele tem. E essa é uma figura que não sai dos pais, que também não vai sair do casal. Então, somos pessoas. Você não vai conseguir dividir essas pessoas e falar, agora deu 6 horas, ponto. Agora eu sou mãe. Ah, a gente vai deitar, o Valentim tá dormindo, pô, vamos assistir um filme. Virou casal de namorado. Só que vai ter dia, que é o que acontece. A gente tem tanta criatividade trabalhando em tantas áreas dentro da mesma empresa, o que acontece? A gente tá lá deitando assistindo Netflix. Do nada, eu tive uma ideia. E aí você vai falar, não, eu vou desligar essa ideia porque eu estou agora no meu momento casal. Claro que não. Quando a gente se completa, ele fala, o quê? Acho que ele já pensa, lá vem merda. Então, mas sobre essa parte da ideia, eu tenho uma estratégia diferente. Eu não gosto de chegar em casa, por exemplo, e ficar toda hora falando de trabalho. Nem eu. Porque eu acho que não é o ideal. Então, por exemplo, ontem, antes de dormir, a gente conversou sobre trabalho e tal, blá, blá, rápido. Só que quando vem esse tipo de ideia, pra mim o mais importante é abrir o WhatsApp. O grupo que eu tenho comigo mesmo fixado lá em cima, eu vou lá e anoto essa ideia. Pra quando eu chegar no escritório no dia seguinte, eu falar, e se a gente fizer isso, isso, isso? Depois eu vou lá no meu próprio WhatsApp, fico olhando as conversas que eu tenho comigo mesmo. Meu psiquiatra agora colocaria nota 0 pra mim. Mas aí eu vou lá, fico olhando os insights que eu tive quando tô em casa, por exemplo, pra poder trazer e mostrar pra Isadora e falar, e se a gente fizer isso desse jeito? Se a gente fizer isso desse jeito? São ideias que eu tenho fora daqui do escritório. E geralmente é onde eu tenho mais ideia em casa. Eu tô, sei lá, dirigindo... Desenhando peixe com o Valentim. Desenhando peixe pro Valentim, pintando a Moana. Aí, de repente, eu descubro como curar o câncer. Falo, meu Deus, tem que anotar isso aqui. Aí eu vou lá e anoto. Mas eu acho que é uma forma legal que eu tenho de... E que pode servir de insight aí para outras pessoas, de conseguir fazer... não misturar esse tipo de coisa. Então, assim, dentro de casa, principalmente no final de semana, a gente tenta se desligar o máximo possível pra gente poder dar uma qualidade de vida maior, qualidade de atenção pro Valentim. Porque é o que a gente quer. Conseguir trabalhar o máximo que a gente puder nos horários que a gente tem e no final de semana dar o máximo de atenção possível pro nosso filho e à noite, né? Nos dias de semana, obviamente. Então, nesse momento... Não tem como desligar? Não tem como desligar. Às vezes eu tô em casa e o cliente me chama, eu que tô atendendo lá o WhatsApp, né, de vez em quando, e aí o cliente me chama e fala, eu tô com uma dúvida do produto X. Eu vou lá, pego o celular e respondo na hora. Porque a gente não pode se dar o luxo hoje de o cliente mandar uma mensagem às 7 da noite e eu falar, responder só na segunda-feira. Exatamente. Meu horário de atendimento é de 9 às 5, não posso te atender agora. A gente respeita, inclusive, essa experiência do cliente, que o cara tá na internet e ele não quer saber quem tá do outro lado. Ele entrou no teu site que tá 24... É como se fosse uma loja 24 horas aberta. Então, se você entrar numa loja 24 horas, você vai ser atendido. Se você entrar online, a gente só não vai te atender se a gente estiver dormindo. Então, tem momentos que não dá pra atender, mas o foco é a gente tentar atender o mais rápido possível. Exatamente. Porque a gente quer dar a melhor experiência possível pro nosso cliente. E quanto mais rápido você atende, melhor é pra ele. Então, se for 8 horas da noite, 9 horas da noite eu receber a mensagem e eu tiver em condições ali de atender, eu vou dar o máximo possível para tentar atender. E assim funciona com as lives, principalmente vocês aí que ficam assistindo as lives. Dê muito valor para quem tá fazendo aquela live. Eu deixo
1 hora, 1h30 de convivência com meu filho, que eu já não vejo durante o dia, para poder passar um conteúdo que é gratuito e que muitas das vezes faz parte de uma parte de um curso que eu vou ministrar, uma palestra, alguma coisa. Então, às vezes, a gente vê aí pessoas desmotivadas porque vão fazer lives, vão fazer as coisas e não tem o devido valor. Então, essa pessoa está tirando 1h30, 2 horas da vida dela para te dar o melhor que ela tem naquele conteúdo. E então, exige todo um planejamento, exige um né? planejamento. Você tem que agendar o cowork, porque não dá pra fazer lá em casa, porque o Valentim faz exatamente. barulho. A gente tem que planejar a janta para fazer a janta antes do horário da Eu sua tenho live. que mudar toda a minha rotina de casa. Eu tenho que pensar, inclusive, na pauta do que eu vou falar. Eu tenho que fazer uma antecipação para vocês. Tem um grupo de WhatsApp para eu avisar vocês de qual vai ser o tema da aula ali. Então, eu o tempo todo pensando naquela live que vai ser toda segunda-feira. Às vezes me foge criatividade por causa de tudo isso. E eu falo para ele assim, o que você queria aprender de low carb? Porque às vezes eu perco. Simplesmente já expliquei tantas coisas que sai. E uma coisa que você falou bem importante, tem um livro que chama Mude Seus Horários e Mude Sua Vida, Mude Seus Resultados, uma coisa assim. Depois eu coloco certinho. É aquele lá? Mude Seus Horários e Mude Sua Vida. Dentro desse livro, ele fala o seguinte, você às vezes fica muito ansioso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa quando eu tenho essas ideias. Eu tenho sei lá o porquê que eu sonho com as ideias. Muitas vezes eu falo pra ele, acordei, eu sonhei com tal coisa, eu preciso falar. E antes eu falava pra ele, só que eu falava, pum, acabou. Aquilo morreu. Depois que eu falei, ele desliga da minha cabeça. É como se eu colocasse pra fora. E aí ele fala no livro que muitas das vezes a gente coloca essas ansiedades porque a gente não tira. Então a gente vai, como se a gente fizesse uma obesidade cerebral. A gente vai colocando um monte de informação e não consegue administrar essas informações. Isso também gera ansiedade. Então ele fala, faça um diário. Então o que você faz, por exemplo, no WhatsApp, nada mais é que um diário das suas ideias. E aí eu também aprendi com ele a ter uma conversa comigo mesma dentro do WhatsApp. Fui eu que te ensinei isso? Foi. Não sabia, não. E aí vou colocando, deixo fixada a minha primeira conversa. Quem é a pessoa mais importante do WhatsApp? Eu. Aí eu coloco lá. Eu tenho também 2 fixados. As minhas conversas. E pior ainda, quando a ideia é muito boa, além de eu escrever, ainda coloco ela em favorito, que é pra ela não sair de lá. Então às vezes eu preciso pesquisar uma coisa que eu tive uma ideia, um tema, às vezes é uma legenda. Eu acordo, às vezes, com a legenda de um post na minha cabeça. E não sei explicar por que isso funciona, dessa maneira que funciona, mas eu acordo, a legenda tá pronta. E aí eu falo, caramba, eu preciso escrever isso. E aí eu vou lá, escrevo, deixo lá e já salvo como... Então, são coisas nesse nível. A gente não consegue simplesmente separar as pessoas nem na hora de dormir. A gente tem que saber administrar os nossos tempos e não separar e falar um que se lasque, entendeu? Acho que a palavra certa justamente é essa, administração do tempo. Bom, a gente está chegando aí no final desse episódio. Você tem alguma consideração final que você queira deixar, Isadora? Eu acho que a melhor consideração mesmo é a administração do tempo. E não importa se é no casamento, na família, onde você trabalha. Se você empreende e trabalha CLT, vou falar, já vivi essa vida, né? Eu, aos 16 anos, sem internet na minha casa, eu tinha um sex shop online, aos 16 anos. E mesmo assim, conseguia administrar esse tempo, porque eu tinha que estudar para as provas, eu fazia um técnico, eu tinha meu estágio e tinha a loja para dar uma renda extra aí. E assim mesmo, eu administrava, eu era só eu, não existia ninguém para ajudar. Então, mesmo administrando o tempo, eu aprendi desde aquela época que era sobre pessoas. Então, foco de qualquer negócio, de qualquer trabalho, é sobre pessoas. Sem pessoas você não constrói nada, não importa o metaverso. Para o metaverso existir, precisa existir pessoas. E a administração do tempo são as 2 coisas que vocês precisam pensar. Perfeita colocação. Sempre. Vamos encerrando o episódio de hoje. Deixa suas redes sociais aí para quem quiser te conhecer, quem quiser te seguir e acompanhar seu trabalho. Clube com B mudo no YouTube, Clube da Isa. Eu, Isa Domingues, no Instagram, no Facebook, no TikTok.
E aí vocês me acham, vão achando o link. E aqui no Spotify, nas outras redes que a gente vai colocar, nos streamings de áudio, Café com Low Carb. É isso aí. Se vocês quiserem me achar, @eucarlos.castro no Instagram. Não faço dancinha no TikTok. Facebook não me procurem. Que mais? YouTube? Nem de longe. Só serve para assistir o Mundo Bita. E quero agradecer aqui também PI Produções. Obrigado, gente. Obrigado você. Falou! Um abraço. Tchau, tchau.